Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 18 de março de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga dos Campeões Feminina às quartas de final, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Argentina Liga de Reserva, abertura quinta rodada, temos a equipe do Argentino Júnior contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Argentina Liga de Reserva, abertura quinta rodada, temos a equipe do Belgrano contra a equipe do Aldosivi. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Argentina Liga de Reserva, abertura quinta rodada, temos a equipe do Estudiantes contra a equipe do Banfield. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve aposta, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Argentina Liga de Reserva, quinta rodada, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Ginância. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Argentina Liga de Reserva, abertura quinta rodada, temos a equipe do Tigre contra a equipe do Racing. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Egito, a Copa da Liga, segunda rodada, temos a equipe do Nacional Bank contra a equipe do Graz. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Egito, a Copa da Liga, segunda rodada, temos a equipe do Smoa contra a equipe do Petrost. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Inglaterra, a Liga 1, na terceira divisão, 26ª rodada, temos a equipe do Rotterdam contra a equipe do Jukube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões Feminina, quarta de final, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Lyon. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a primeira rodada, temos a equipe do 9 de outubro contra a equipe do 22 de julho. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, abertura sétima rodada, temos a equipe do Tigres contra a equipe do Real Cartagena. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a sexta rodada, temos a equipe do Náutico contra a equipe do América de Natal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols
ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil semifinais, temos a equipe do Londrina contra a equipe do Operário. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a primeira rodada, temos a equipe do Santo Antônio contra a equipe do Independente Júnior. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate devolve aposta, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a sexta rodada, temos a equipe do CRB contra a equipe do Ferroviário. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil Amazoniense, a segunda fase, terceira rodada, temos a equipe do São Raimundo contra a equipe do Amazonas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 18 de março de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.